A paz seja com todos, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder mais este dia de vida, nos conceder estes momentos para juntos estudarmos a Sua Palavra. Somos agradecidos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos e mandamos um alô especial para vocês que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Marlene Caetano, é de Dourados, em Mato Grosso do Sul. Helena de Araújo Costa, é de Estreito, no Maranhão. Aurelino Santos, é de São José dos Campos, São Paulo. Audilene Maria está no sul da França. Ela é lá do Espírito Santo, no Brasil. Gonçalo Antônio da Costa, ele está em Luanda, Angola. Mônica Erba é de Ribeirão Bonito, em São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, aqui nos encontramos agradecidos por tudo que tens feito por cada um de nós, por mais um dia de vida, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo seja concedido a cada um de nós, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitarmos a Tua Palavra, assim como ela é, vivê-la na prática em nossa vida. Abençoa todos os que passam por alguns momentos difíceis em suas vidas, têm as suas lutas, seus problemas, suas necessidades. Abençoe também aqueles que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces cada um, a dor, o sofrimento, e também conheces o coração, Pai. Dê vitórias em nome de Jesus. Amém. Fico feliz em poder estar novamente com vocês. Deus é maravilhoso. Deus é o nosso sustentador, é Ele que nos mantém, e ficamos gratos por cada um de vocês, onde quer que se encontram e que estudam conosco a Bíblia a cada dia. Deus, com certeza, Ele tem falado conosco através do Seu Espírito Santo, e esses estudos que fazemos, com certeza também está nos ajudando a nos firmarmos na fé, a termos mais comunhão com Deus e também nos preparando para o grande encontro com o nosso Senhor Jesus. Estamos aqui esta semana estudando o capítulo 5, nos versos de 1 a 20 de Efésios, e aqui o apóstolo Paulo, ele vem falando a respeito de nós vivermos com sabedoria. Nós precisamos, irmãos, entender que nós não podemos ser iguais às pessoas que não têm Jesus em suas vidas. A vida que elas vivem não pode ser a mesma vida que nós vivemos. Há que ter uma diferença. A nossa vida, ela tem como exemplo o nosso Senhor Jesus. E os que não são cristãos, eles fazem o que vem na mente, o que eles veem nos meios sociais, nas redes sociais e também nos meios de comunicação. Isso aí influencia as pessoas a fazerem as coisas que elas fazem. E, infelizmente, nós também somos assediados com essas coisas que aparecem aqui no nosso celular, aparece em outro meio de comunicação que nós estivermos assistindo. Isso aí também influencia a nossa mente. Então nós temos que estar buscando a presença de Deus cada dia em nossa vida, para que nós possamos estar fazendo a vontade dele e não a nossa vontade. E então o apóstolo Paulo, ele vem dizendo aqui, nos versículos 18 a 20 de Efésios capítulo 5, ele vem dizendo: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele vem dizendo que nós não deveremos nos embriagar. E ele diz aqui com vinho, porque naquela ocasião a bebida que mais existia, mais comum, era o vinho. Existia também outros tipos de bebidas, mas o mais comum era o vinho, e as pessoas se embriagavam. E ele diz então para nós hoje que nós não devemos, de forma alguma, ser deixados levados pela tentação de beber bebidas alcoólicas. Porque a bebida alcoólica, ela leva a pessoa
a perder o controle sobre o seu raciocínio. Ela faz coisas que, se estivesse sóbria, se estivesse sem beber, não faria. Vejo que muitas vezes as pessoas, num encontro, elas levam uma garrafa de bebida alcoólica, especialmente no caso um vinho, e elas começam a conversar e tomar um vinho, elas começam a se alegrar, elas começam a falar coisas que não deveriam falar, e então as pessoas dizem assim, não, vamos tomar um vinhozinho porque ele desinibe, não é? Ele solta a pessoa. Então veja, as pessoas que bebem, elas perdem o controle sobre elas mesmas. E então as pessoas começam a falar coisas que não deveria falar, e ela também começa a falar grosserias, começa a falar palavras indecentes. A pessoa, ela fica insensata e também ela fica imoral quando ela está embriagada. É por isso, irmãos, que nós temos que ter muito controle, muito cuidado. Infelizmente, existem muitos cristãos que dizem, não, mas não tem nada a ver, tomar um vinhozinho, tomar uma cervejinha, isso aí não tem problema, é só socialmente. Mas por trás do socialmente, irmãos, está Satanás com seus intentos malignos, levando a pessoa a cometer coisas que jamais faria se não estivesse embriagada. Então Paulo ele diz, olha, enchei-vos do Espírito Santo, não se embriaguem com vinho, porque ele leva aos descontrole. E nós nos lembramos que o sábio Salomão mesmo, ele falou lá em Provérbios, especialmente o capítulo 20, versículo 1, e também o capítulo 23, nos versos 29 a 35, ele fala ali que nós deveremos evitar a bebida alcoólica, o vinho, quando ele se mostra, né, atraente na sua taça, ali na taça, num copo, ele está atraente, e então nós deveremos evitar, porque a pessoa ela perde a razão. E Paulo então diz aqui que ao invés de nós nos embriagarmos com bebidas alcoólicas, nós deveremos estar cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque a pessoa cheia do Espírito Santo, ela diz aqui, vai cantar salmos, cantar hinos, cânticos espirituais entre si, louvando o Senhor de coração com música. A pessoa que tem Jesus no coração e que tem uma vida sóbria, que não se embriaga, que vive sem beber bebidas alcoólicas, essa pessoa está sempre pronta a adorar e louvar a Deus, cantando hinos, cantando salmos, como naquela ocasião era costume cantar os salmos. Eles eram hinos que eles cantavam. Por isso que Paulo diz aqui, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais. Não ficarmos cantando músicas que mexem com a sensualidade, não ficar cantando músicas que leva para a pessoa ter outros pensamentos próprios, sem ser o pensamento nas coisas espirituais. Então, este é o conselho da palavra de Deus. E que nós tenhamos muito cuidado, porque pessoas dizem que não há problema nenhum tomar uma cerveja sem álcool. Vocês já ouviram, né? Também tem vinho que não é alcoólico. Existem outras bebidas que naturalmente são bebidas alcoólicas, mas que eles estão fazendo sem o álcool, para que a pessoa possa tomar ali entre os amigos também. Mas isso aí demonstra que se a pessoa está tomando alguma bebida sem álcool, como cerveja sem álcool, vinho sem álcool, é porque ela tinha o desejo de tomar aquilo que ela está vendo as outras pessoas tomarem e que as outras pessoas tomam, que é a bebida alcoólica. Então, irmão, Satanás ele é sutil. Satanás ele faz com que a pessoa veja que não há nenhum problema em fazer aquilo, porque não irá embriagar, mas a vontade da pessoa era estar tomando um vinho normal, um vinho com álcool mesmo. Então nós precisamos buscar, irmãos, nos encher do Espírito Santo. E essa busca, ela tem que ser através da oração, ela tem que ser através do estudo da Bíblia.
Nós nunca seremos cheios do Espírito somente por pensar assim, eu gostaria de ter o Espírito Santo. Não, nós temos que clamar pelo batismo do Espírito Santo cada dia em nossa vida. E então, quando nós estamos louvando a Deus, quando nós estamos adorando, principalmente se estivermos em uma reunião de irmãos, numa congregação, numa igreja, nós, ao cantarmos, é como se nós estivéssemos falando um para os outros que estão ali dentro, como irmãos, daquilo que nós estamos cantando, da nossa fé. Então, este é o sentido de nós adorarmos a Deus com hinos, com salmos, com cânticos espirituais. Estamos falando uns aos outros, cantando ao mesmo tempo e expressando aquilo que nós estamos sentindo em nosso coração. Agora, precisamos estar sempre prontos a render graças ao nosso Deus. Ele diz aqui em Efésios capítulo 5, verso 20, por tudo deem graças a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que ser agradecidos. Agradecidos por quê? Porque um dia nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz. Porque um dia nós conhecemos Jesus e tivemos uma vida transformada. E pelo poder do Espírito Santo em nossa vida, nós abandonamos aquelas velhas práticas que tínhamos e agora estamos vivendo uma nova vida com Cristo. Este era o sentido desta carta que Paulo estava escrevendo aos Efésios, porque eles estavam sendo assediados pelas coisas do mundo e alguns estavam abandonando a fé. Então, se porventura alguns dos que estão nos ouvindo tinha o hábito de beber antes de aceitar a Jesus, beber bebida alcoólica, e agora, pelo poder de Deus, abandonou e está vivendo uma vida sóbria com Cristo, essas pessoas que tinham esse hábito de beber, elas devem evitar estar em rodinhas com amigos que bebem. Elas devem evitar ir em festas em que há bebidas alcoólicas, elas devem evitar ir a um bar onde costumava ir para tomar as suas bebidas alcoólicas. Então tem que evitar esses lugares para não sentir novamente o desejo, a atração por aquilo que fazia antes. E como eu disse agora há pouco, Satanás ele é sutil, Satanás ele é astuto e ele sabe o nosso ponto fraco, ele sabe onde nós vamos falhar. E aqui neste caso, que o apóstolo Paulo falou sobre não nos embriagarmos com vinho, ele então está falando especificamente para as pessoas que tinham esse hábito de beber bebidas alcoólicas. Mas nós temos que ter cuidado também com outros hábitos que porventura temos em nossa vida, que não seja somente a bebida alcoólica, mas pessoas que têm hábitos de falar mal dos outros, pessoas que têm hábito de ir frequentar lugares que não é condizente com a vida cristã. Então tudo isso nós deveremos deixar de fazer, deixar de praticar e buscar a presença do Espírito Santo em nossa vida. Que a nossa adoração possa ser uma adoração cheia do Espírito Santo de Deus e que se porventura ainda temos algum resquício em nós de coisas que fazíamos no passado antes de aceitar a Jesus, que isso possa ser tirado de nós pelo poder do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para concluir o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. O apóstolo Paulo, ele escreveu, revestivos de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.